Ok. Salvo se o microfone descarregar ou meu celular superaquecer e parar de gravar. Esse vídeo vai ser sem cortes, sem edição alguma e sem parar para recomeçar. Vai ser o único take. Eu vou falar o que eu preciso falar e eu não vou cortar, nem vou recomeçar. Independente dos barulhos que estiverem lá fora, dos vizinhos conversando, ou do quanto eu dar uma gaguejadinha e errar alguma palavra, eu já vou te contar porquê disso e como talvez esse papo possa te ajudar de alguma forma. Mas enquanto eu falo, eu vou tomar meu cafezinho, que infelizmente já não está mais tão quentinho assim, mas ainda está muito gostoso. Eu tenho aqui anotado alguns pontos do que eu preciso falar. E, bom, eu botei a mão no microfone, eu não sei se deu um zumbido aí pra vocês. Eu sinto muito. Eu vou evitar fazer isso. É que essa esponjinha é muito macia, às vezes eu fico querendo apertar ela. Mas enfim, eu tenho anotado aqui alguns tópicos de coisas que eu gostaria de falar sobre esse assunto de vídeos sem corte, por que eu tô fazendo isso e como talvez isso possa te ajudar. Não fazer vídeos sem corte, mas o que me motivou a fazer esse vídeo sem corte talvez seja exatamente o que você está precisando. Vencer o medo de fazer mal feito. Então, para começar, é um desafio para mim fazer os vídeos sem cortes, sem pausar nada, sem retornar, né, do princípio quando eu erro alguma coisa, que é uma coisa que eu faço o tempo todo. Sempre que eu vou gravar algum vídeo, é inevitável de eu tentar fazer ele sair de uma forma perfeita. E aí o que acontece? Ele nunca sai. Eu ligo a câmera e eu travo. Eu travo mesmo, eu não sei o que falar. Eu perco tudo, eu perco toda a noção do que eu tava falando, eu perco a ideia que eu tinha, o roteiro, eu paro no meio das frases. E isso gera, pra mim, um material de vídeo muito difícil de ser editado. E aí, isso me toma muito tempo, sabe? Me tomando esse tempo todo, é um tempo que eu não tenho. Agora o vizinho acabou de começar a usar uma maquita. Sabe aquele negocinho, aquela máquina que corta pisos, que corta várias coisas? Tomara que não esteja dando pra vocês ouvirem, mas se estiverem, é isso. Eu moro em uma cidade pequena, tenho vizinhos, a maioria dos meus vizinhos parece que se conhecem há muito tempo, então eles param pra conversar no meio da rua. E às vezes o som da falação deles lá fora vem parar aqui dentro. Infelizmente, acontece. A gente vai ter que lidar com isso. Mas, continuando no que eu tava falando. Eu vou gravando esses vídeos e aí as coisas vão acontecendo. É o gato que pula pela janela e começa a atrapalhar tudo. Dessa vez eu fechei a janela pra poder não ter esse risco, mas é o gato, é um carro que passa, é um caminhão que passa, é um vizinho que começou a fofocar com outro vizinho do nada, é uma maquita. Sempre tem alguma coisa. E isso acaba me fazendo sempre ter que recomeçar o que eu tava falando. Eu acabo me perdendo muito. E a minha fala fica meio mecânica. Não é natural, não é como eu falo no meu dia a dia. Eu acho que agora eu tô conseguindo falar um pouquinho mais como eu falo no meu dia a dia. Apesar de ser a primeira vez que eu ligo a câmera e falo, eu não vou recomeçar o vídeo de forma alguma, salvo algum desastre acontecer. Mas essa primeira vez eu acho que eu tô conseguindo. Apesar de ter alguns momentos em que eu esqueço um pouco o que eu tava falando. Mas isso gerava pra mim... Nossa, tá difícil de eu concluir o raciocínio, né? Mas é isso. A gente vai melhorar. Isso gerava pra mim um vídeo muito longo, que eu precisava editar. Que é uma coisa que eu não gosto de fazer. O meu computador não é feito pra esse tipo de coisa. Entende? É um computador super básico. Ele funciona escritório. Edição de vídeo, não tanto. Meu telefone
também não funciona muito pra fazer isso. É uma tela pequena, é desconfortável, é muita coisa. Ainda mais quando o vídeo é muito longo. Então, eu gerava um material enorme e que eu precisava fazer vários cortes, o que demandava muito do meu computador, muito do meu tempo, da minha paciência, que já não era tanta. E eu comecei até a gravar alguns vídeos para o YouTube, porque eu vejo que é uma forma de me comunicar que me apetece mais do que os vídeos curtos no Instagram, no TikTok, porque lá é muito difícil para mim passar a informação que eu gostaria de estar passando, sabe? Eu sinto que eu tenho que estar sempre correndo e chamando a atenção das pessoas. Eu não gosto muito disso. Mas eu também não estava conseguindo manter vídeos no YouTube de forma satisfatória. Até que eu pensei no seguinte: e se eu abrisse mão desse perfeccionismo, desse ideal do vídeo perfeito? E se eu só não ligasse para essas coisas? Eu tô tentando fazer isso. Mas eu queria também trazer isso como um ponto de reflexão, sabe? Eu anotei alguns pontos. Eu preciso olhar, que senão eu não vou lembrar o que eu anotei para falar. Enfim. Então, aqui. Porque esse negócio do fazer mal feito é uma coisa que parece pra gente tão ameaçadora. Sabe, quando eu pensei assim, e se eu não ligasse tanto? E se eu não desse tanta atenção para o vídeo ficar milimetricamente perfeito, a minha fala totalmente coerente, sem nenhuma pausa, sem nenhum respiro? Parece até inumano eu querer que a minha fala não tenha nenhum respiro, não tenha entonações diferentes às vezes, ou que às vezes eu troque algumas palavras, porque pode acontecer, né? É humana, a comunicação humana é assim. E pensa só, na minha comunicação no meu dia a dia, com os meus pacientes, com os meus amigos, às vezes, eu não fico voltando, repetindo o que eu estava falando antes para poder falar de uma forma melhor. Eles entendem o que eu estou falando e é natural, e é gostoso, a conversa flui. Agora, quando ligo a câmera, parece que eu travo totalmente. Eu travo porque é a dificuldade de você olhar e não ter nenhum feedback, sabe? Eu não sei se você tá me entendendo. Eu não sei. E eu não tenho como saber. A única coisa que poderia me dizer se você está me entendendo é no futuro, se você ver esse vídeo, se alguém ver esse vídeo, comentar lá, não, eu entendi tudo. Deu pra entender perfeitamente. Mas eu não tenho esse feedback instantâneo na hora. Então, é difícil pra mim pesar. Não é pesar a palavra. Entender mesmo. Não é isso. Meu Deus, qual é a palavra que eu quero? Discernir. É isso aí. Eu não consigo discernir se o que eu tô falando tá chegando pra você da forma que eu pretendo, que eu realmente tenho intenção. Porque eu não sei. Eu não tô te vendo. Então é muito difícil. Mas esse lance de fazer mal feito, de se deixar fazer mal feito, ainda assim é muito ameaçador. Sabe? Eu sempre soube que eu devia estar botando menos pressão em fazer as coisas muito bem feitas por aqui. Porque essa não era a ideia. Nunca foi a ideia. O espaço do YouTube para mim sempre foi um objetivo, né, de passar o conhecimento que eu tenho e informar pessoas o máximo possível, trazer informação sobre saúde mental e abandonar esse ideal do fazer muito bem feito. Era necessário, era fundamental, porque estava insustentável, eu não ia conseguir. Eu tenho outras demandas, eu tenho meus pacientes, eu tenho que preencher um monte de... Inclusive, aqui, sabe? Tá conseguindo ver? Esse bloco aqui? Esse bloco aqui são prontuários que eu preciso atualizar de paciente. É muita coisa, eu não tenho tempo pra ficar editando vídeo bonitinho, lindo, maravilhoso pra ninguém, não. Então eu precisei abrir mão de fazer as coisas bem feitas, ou muito, muito, muito bem feitas, e abraçar um mal feito feito. Você já ouviu essa referência? Tem uma cena de Harry Potter, algumas cenas, na verdade, que os personagens usam o feitiço para poder mostrar o mapa
É o mapa dos marotos? Acho que é isso. E ele usa o feitiço é mal feito, feito. E é bem isso. Às vezes a gente precisa fazer mal feito para que seja feito. Eu sei que a intenção do feitiço provavelmente era fazer um mal feito, né? Tipo, um feito ruim, um feito mal. Mas eu sempre captei isso de uma forma um pouquinho diferente. Às vezes mal feito é melhor do que não feito. Não é verdade? Mas ainda assim, há uma sensação de ameaça nesse fazer mal feito. E aí eu tava analisando, né? Se eu fosse um paciente meu, que tipo de coisas eu perguntaria pra ele, por exemplo? Por quê? Por que fazer mal feito é tão ameaçador? Traz tanto receio, traz tanto medo. Por que é pra você? Pra mim, fazer mal feito é uma ameaça à minha dignidade. Eu sempre fui essa pessoa super perfeccionista, certinha, que andava na linha. Aquela menina que não dava trabalho pros pais, sabe? Que todo mundo tinha uma expectativa de que nunca ia decepcionar ninguém. Eu decepcionei muita gente. Mas essa carga emocional de se eu fizer mal feito, então isso vai significar coisas sobre mim, tava ali, de alguma forma. E talvez pra você também. Sabe, tem alguma coisa na sua vida hoje que você olha e fala assim, nossa, isso... Se eu abrisse mão e deixasse eu só fazer o que tiver que fazer, deixar fazer mal feito mesmo, seria tão mais fácil, seria tão mais leve, tão mais prazeroso, mais gostoso. Gravar vídeos pra mim é isso. É uma coisa que, se eu me permitisse fazer mal feito, seria muito mais prazeroso. Que era uma coisa que tava me matando, era pesado. E eu não conseguia manter. Eu tenho uma certa dificuldade com desconforto. Isso é uma coisa a se analisar também. Qualquer tipo de desconforto, eu tô abrindo mão e tô deixando pro lado. Mas essa questão de ser... da ameaça, né, do mal feito, do fazer mal feito, analisando de uma forma mais psicologicamente falando, traz... Nossa, eu tô com fone de ouvido ainda. Eu tava ouvindo música, esqueci de tirar. Acho que é melhor tirar. Eu não gosto de ficar com fone de ouvido aqui. Mas enfim. Essa coisa da ameaça, por que é tão ameaçador? Quando a gente se permite fazer alguma coisa não tão bem feita quanto a gente gostaria, a gente está, às vezes, meio que criando confirmações de que somos fracassados. Não somos tão bons. Não somos perfeitos. Você se identifica com isso? Pelo menos pra mim é. Era como se eu permitir entregar uma parada mal feita, então isso vai ser uma prova completa de que eu sou muito ruim, como profissional inteira, como pessoa. Isso magoa a nossa dignidade como ser humano. É como se o nosso valor inteiro estivesse naquilo ali. Eu falei que eu sempre fui essa garotinha perfeitinha que não dava nenhum trabalho pros pais, né? Era isso. E acaba que quando a gente é esse tipo de pessoa, às vezes a gente pode criar a sensação de que o nosso valor como ser humano, como pessoa, tá em fazer as coisas de uma forma perfeita. Porque a gente sempre tá buscando certa validação com a perfeição. Eu acreditava que eu precisava ser perfeita para ter afeto dos meus pais, por exemplo. Isso não era verdade. Eu podia ter afeto de outras maneiras, não sendo perfeita, mas eu queria garantir, né? E talvez você também tenha passado por isso. E isso, quando a gente consegue, quando a gente coloca algo que a gente faça mal feito, que a gente olha e faça, não, isso daqui não é perfeito, mas farei. Isso acaba mexendo naquele senso de valor, naquele senso de dignidade nossa, porque se a gente só tem valor quando faz perfeito, se a gente fizer mal feito, não vai ser perfeito, então não teremos valor. Entendeu?
Mas o nosso valor está muito além disso. Está muito além de fazer bem feito uma coisa, de fazer mal feito outra coisa. Nosso valor como pessoa pode ser um valor intrínseco, um valor na nossa habilidade de mudar, de aprender coisas novas. Muitas outras coisas podem determinar o nosso valor. Nosso caráter, por exemplo, é uma coisa muito importante. E a gente precisa dar atenção para isso. Mas, o segundo ponto, né, que eu gostaria de trazer. O segundo? Sei lá. Um ponto. É que quando a gente está meio que fundido nessa ideia de que eu sou perfeita se eu fizer coisas perfeitas e eu sou valorosa, eu tenho valor se eu fizer coisas perfeitas, se eu me dedicar totalmente, se eu estiver totalmente disponível. A gente às vezes está fundido nessa narrativa de quem a gente é de uma forma muito forte. É como se a nossa consciência fosse a mesma coisa que essa história que a nossa mente conta. Entende? Tá tudo misturado e rígido e grudadinho e associado. É como se fosse uma grande sopa, tá tudo misturado. O problema é que quando esse tipo de coisa acontece, a gente acaba evitando. Eu, por muito tempo, alguns anos, venho evitando gravar um vídeo assim, por exemplo, sem edição, sem corte, sem coisa alguma, e enfrentando a minha dificuldade de falar para uma câmera. Eu evito a dificuldade de falar para uma câmera porque eu sei que não vai sair perfeito. E isso vai afetar o meu senso de valor e o meu senso de dignidade como pessoa. É meio até pesado a gente falar uma coisa assim, né? Tipo, falando em voz alta, as coisas ficam muito mais... Putz, é isso mesmo que eu tô pensando? Nossa! Mas a gente acaba evitando. Que é o nome que a gente dá na psicologia é esquiva experiencial, né? Eu evito gravar um vídeo para não ter que falhar. Para não ter que fazer alguma... Ui! Quase derrubei. Para não ter que fazer alguma coisa mal feita. E aí, você já deve imaginar o que acontece. Quanto mais eu evito qualquer coisa na minha vida, maior essa coisa fica. Maior essa fusão entre a minha consciência, quem eu sou de verdade, e essa narrativa sobre quem eu sou, fica mais rígida, mais conectada e parece ser uma coisa só. Então eu me torno a minha narrativa, eu me torno essa narrativa de que eu sou falha, imperfeita, se eu não fizer as coisas perfeitas. E eu não tenho valor se eu não fizer coisas perfeitas. Quanto mais a gente evita, mais essas coisas vão ficando fortes e grandes. E é um grande paradoxo, sabe? Se você for parar pra pensar. Porque a gente só quer, quando a gente tá evitando, a gente só quer não ter contato. A gente só quer eliminar qualquer desconforto, eliminar qualquer possibilidade de que a gente não seja tão valorosa assim. Qualquer possibilidade de não ser perfeita. Só que o que acontece é que evitar faz a manutenção dessa sensação de que a gente não é perfeito. Porque você acha que nos tempos em que eu passei evitando gravar um vídeo como esse, por exemplo, você acha que nunca passava pela minha cabeça o porquê que eu estava evitando e por que eu ainda não tinha feito. E essa sensação de desvalor porque eu ainda não fiz, porque eu ainda estou evitando e procrastinando, gera um sistema, um ciclo de manutenção que a gente vai alimentando quanto mais a gente evita. Quanto mais a gente evita, mais a gente se funde nessa ideia, nessa narrativa, e maiores evidências a gente tem de que essa narrativa é real. Ela é o retrato perfeito da realidade. A gente não dá espaço
nenhum para outras possibilidades, outras, a palavra, possibilidade, ou oportunidades. A gente não dá oportunidade da nossa mente ver novos desfechos possíveis, novas evidências. Uma das consequências... uma moto muito barulhenta. Passou. Uma das consequências da evitação, da esquiva experiencial, é o quê? Eu esqueci. Essa moto desgramada. Tudo bem. Tá bom, eu vou lembrar. Eu tava falando das consequências, né? Consequências dessa esquiva experiencial. Deixa eu olhar o que eu anotei, porque aí é mais fácil de eu lembrar. Eu não tinha colocado isso. Tá bom pra falar. Tudo bem. Ok. Mas uma dessas consequências da gente se esquivar dessas experiências é que a gente restringe, é que a gente restringe o nosso olhar. A gente cria essa tal de visão de túnel, sabe? E cria um filtro. Uma coisa que eu sempre falo com os meus pacientes, principalmente nas primeiras sessões, para poder psicoeducar e ajudá-las a entender o modelo. Nosso cérebro, ele tá o tempo todo buscando a estabilidade. Ele não quer mudar, porque mudar gasta muita energia. Então, se a gente já tem uma crença, uma narrativa oficial, a gente não vai ter o impulso de mudar. Aí o que acontece? Nossa visão fica fechada, a gente não olha outras oportunidades, outras possibilidades daquilo ali. Isso é, às vezes, não tão real assim. Às vezes, eu encontro valor em outras coisas, alto valor, né, em outras possibilidades, que não vão me ser óbvias. Porque o óbvio vai ser aquilo que já vai confirmar a minha narrativa oficial. O óbvio sempre vai ser isso. É muito mais fácil você conseguir listar as evidências de que você realmente, a sua crença central, sua narrativa oficial é aquela ali mesmo. Tá tudo certo, realmente. Eu sou um fracasso porque eu não consigo gravar um vídeo decente sem gaguejar, eu não consigo manter o ritmo de produções de conteúdo, e eu tô lá só de vez em quando, que eu apareço, sumo por meses, depois eu apareço de novo como se não fosse nada. É muito mais fácil a gente colecionar e listar essas evidências. Agora, quando a gente vai se esforçar para poder listar as evidências de que, na verdade, essa narrativa oficial que a gente está tão apegada não tem mais tanto sentido, a gente trava, a gente tem uma dificuldade. E aí a gente precisa demandar muito mais esforço para conseguir fazer. Isso porque o nosso cérebro, ele não está preparado para essa conversa. Ele não quer isso. Ele quer poupar energia. E se esforçar para encontrar novas possibilidades vai fazer ele a ter que mudar. E ele não quer isso. Ele é muito mais preguiçoso do que a gente imagina. Às vezes é melhor para o nosso cérebro enfrentar as consequências de manter aquela narrativa oficial do que reestruturar aquela narrativa oficial. Isso porque a gente está falando de uma reconstrução cerebral mesmo. São sinapses que estão se desconstruindo e construindo outras. Aprendizagem. É um cérebro trabalhando. É como uma máquina química, eletrônica e eletrônica, acho que não é eletrônica, elétrica. Impulsos elétricos e tal. Mas é uma máquina totalmente complexa que vai ter que se desestruturar e reestruturar de uma forma diferente. É muito mais cansativo. Ele não quer fazer isso. Então a gente sempre vai acabar focando mais nesses aspectos mais negativos que confirmam essa narrativa oficial. Mas existe uma solução. Existe uma forma da gente quebrar esse ciclo de... É um ciclo vicioso de eu evito, eu confirmo o que eu já sei. A única forma é com ação comprometida. Deixa eu beber uma água que eu tô com a garganta já seca.
A ação comprometida é basicamente quando a gente entende um valor específico, algo que é importante pra gente, e planeja pequenas ações que vão ajudar a gente a alcançar esse valor, sabe? Uma coisa que eu li num livro esse livro aqui, que eu tô lendo, muito, muito interessante, é que moto passando. Tá, passou. É que eu tava falando do livro, né? É, isso aí. Uma das coisas que eu li nesse livro, muito interessante, deixa eu mostrar pra vocês, peraí. É o livro Terapia de Aceitação e Compromisso. Não sei se vai dar pra você ler, eu acho que vai ficar espelhado, né? Terapia de Aceitação e Compromisso, o processo e a prática da mudança consciente. É um livro teórico, né? Teórico prático de psicoterapia. É uma abordagem da psicoterapia. Na minha formação, eu foquei muito na terapia cognitivo comportamental. Então, é minha especialidade no momento. Mas aí, eu sempre tive aquela abertura, né? Tipo assim, outras abordagens têm muitas coisas também a oferecer. Então, eu gosto de estudar outras abordagens. Hoje, eu uso muito a terapia baseada em processos porque é uma forma de eu organizar e conseguir usar as abordagens de uma forma filosoficamente organizada. Porque cada teoria tem algumas pequenas mudanças, né? Mas só um parêntese. Vamos continuar pro papo de verdade. Uma das coisas que eu li nesse livro que fez todo sentido é que a gente vai evitar muito mais as coisas que a gente ama. As coisas que são realmente importantes pra gente. Então, se você for parar pra pensar, mas eu não sei, assim, o que é realmente importante. Dá uma olhada pro que você tá evitando. Que tipo de... Onde tá a esquiva experiencial na sua vida hoje? Porque provavelmente esse ponto aí é algo importante pra você. Talvez eu acabava até falando que produzir conteúdo, gravar uns vídeos, principalmente no YouTube, não era tão importante pra mim. Eu não gostava de fazer. Eu não gosto de editar vídeo. Isso aí eu não gosto. Mas eu gosto de compartilhar. Eu acho que é importante, sabe? Quando eu era adolescente, eu tive muito acesso a alguns conteúdos de psicoeducativos que me ajudaram muito numa fase em que eu não tinha condições de procurar psicoterapia e eu também não tinha condições sociais, porque minha estrutura familiar não era das melhores. Eu não tinha abertura para falar com os meus tios que me criaram ou com meu pai sobre... olha, eu preciso realmente de terapia. Isso na minha família era uma coisa de maluco, né? Como em muitas famílias. Eu não tinha essa abertura, então conteúdos psicoeducativos me ajudaram muito. E eu acho que é legal, sabe? É importante. É uma das funções, né, da nossa prática, tá lá no regulamento da profissão. Uma das funções do psicólogo é promover o conhecimento em saúde mental. E eu vejo muito as pessoas, quando a gente profissional de psicologia não está inserido, não está fazendo esse trabalho, os outros vão fazer. Outras pessoas vão fazer isso. Algumas pessoas vão passar conhecimentos muito valiosos, mas algumas pessoas não vão. Algumas pessoas vão fazer desserviço. E se eu não ocupar esse espaço, outras pessoas ocuparão. E eu não tenho como garantir a qualidade das informações que as outras pessoas estão divulgando. Mas eu tenho como garantir a qualidade das informações que eu divulgo. Então, desculpa. Isso aí é uma coisa que é importante pra mim. E por mais que eu falasse, não é tão importante, era sim importante. É importante sim. E é por isso que eu evitava tanto, porque eu queria fazer muito bem feito. Mas eu não conseguia fazer muito bem feito. Eu não tenho habilidade suficiente falando com a câmera, habilidade suficiente editando vídeos. Isso daí é uma habilidade muito insuficiente, inclusive. Eu não tenho muitas habilidades com essa área. Principalmente de falar com a câmera e editar vídeo. Mas ainda assim é importante. Era importante pra mim. E muitas vezes a gente vai evitar muito mais essas coisas que são mais importantes. E aí
pode funcionar como como é que fala aquele detector de metais? Sabe? É um detector de valores, de coisas que são importantes pra gente. Talvez você possa identificar nesses comportamentos evitativos, o que mais você procrastina na sua vida, quais são as coisas que são mais importantes para você. A partir daí, a gente precisa estabelecer algumas doses mínimas efetivas de comportamentos pequenas ações que são realmente... Qual era a palavra? Eu esqueci. Enfim, são pequenas ações que são realmente eficazes, que são valorativas, comprometidas. Lembrei. São ações comprometidas, porque são comprometidas com um valor específico que é muito relevante, muito importante para mim. Você vai pegar exercício prático. Você identifica esses pontos, esses lugares onde você está procrastinando mais, evitando mais. Você vai... Ai, moto. Toda hora passa uma moto barulhenta por aqui, né? Enfim. Você vai identificar esses pontos que você mais procrastina. Identificar por que isso é realmente importante pra você. Sem mascarar. Sem falar assim, não é tão importante, por isso que eu procrastino. Não. Sem mascarar. Por que é importante pra você? Se dói tanto que você procrastina, então deve ser importante. Senão não ia doer tanto procrastinar uma coisa que não é importante. Eu, por exemplo, eu nunca joguei vôlei na vida. É uma coisa que não é importante pra mim. E não me faz mal nenhum eu não querer jogar. Agora, me faz muito mal eu não querer publicar um vídeo que eu sei que era importante pra pessoas, que ajudaria pessoas. Então, identifique onde você procrastina mais, quais são os valores que estão ali dentro, envolvidos, o que é importante para você nisso, e quais são pequenas ações que você poderia fazer que te ajudaria a alcançar isso. E faça. Uma coisinha de cada vez, um pequeno passo de cada vez, mas faça. A melhor arma contra a esquiva experiencial e para poder você se desfundir dessas narrativas tão rígidas sobre você é fazer, é a ação comprometida. Então vai e faz, e começa. Mas não vai ficar bom, não vai ficar perfeito. Não vai mesmo. Vai ficar ruim. Provavelmente esse vídeo tá muito ruim. O áudio deve estar ruim, porque esse microfone é um microfone baratinho. A imagem, não sei. Talvez esteja meio ruim, porque tá meio nublado e não tem muita luz natural. Mas eu liguei uma luz laranjinha aqui, pra dar uma amenizada. Mas não sei se vai ficar bom também. Às vezes vai ficar uma porcaria, né? Às vezes eu só piorei mais, eu podia ter deixado sem nada. Não sei. Mas pegue esses pontos. Identifique onde você está procrastinando mais. Por que isso é tão importante para você? Por que te dói tanto você estar procrastinando isso? E planeje pequenas ações que você vai fazer como dose mínima efetiva, sabe? É o mínimo que você possa fazer para você se sentir com sucesso naquilo, sabe? Como um comprimido. Uma dose de comprimido mínima. É uma dose mínima efetiva. Vai e faz. E não deixe de fazer. De verdade, é muito importante. Deixa eu ver aqui os pontos, né? Se eu falei tudo, se tá faltando alguma coisa, provavelmente vai estar. E o vídeo tá bem longo. Eu sinto muito por isso, entendeu? Eu não posso fazer nada, não vou editar, não vou cortar. As partes que eu não falei nada, que eu falei abobrinha, vai ficar aí. Se você não quiser ver, não veja. Você não tem obrigação nenhuma. Vai fazer qualquer outra coisa útil da sua vida. E evite ficar rolando TikTok, ou Instagram, ou Shorts. Sai desse negócio. Vamos lá. Um resuminho sobre a ação comprometida, né?
Precisa ser consciente. Você não precisa gostar, você não precisa querer, você não precisa estar com vontade de fazer. Você só precisa fazer. Ok? Só precisa fazer. Eu também só sentei aqui e comecei. Demorei pra começar? Demorei. Fiquei olhando pra câmera um tempão? Fiquei sim. Mas defina e vai. Entendeu? Tá sendo muito mais fácil, na verdade, do que eu imaginei depois que eu comecei. Depois de um tempinho, né? Depois dos primeiros 5... Acho que depois dos primeiros 5 minutos falando, as coisas vão ficando mais suave. Mas, enfim. E eu acho que é isso. Sabe? Eu acho que pra resumir tudo, uma coisa que eu anotei aqui. É o foco na gente fazer com um esforço bem pequeno. A tal da dose mínima efetiva. Se comprometa a fazer com 80% do esforço. É muito difícil quando a gente vai falando, eu vou dar tudo de mim, eu vou me esforçar pra caramba, e vai ficar lindo, maravilhoso, e isso estressa a gente, só vai estressando. Que era uma coisa que acontece muito quando eu tô gravando um vídeo, que eu fico voltando e refazendo a parte, e reiniciando o vídeo. Chega um momento que eu tô super estressada, e o vídeo não fica bom. Porque eu já tô falando com raiva. Eu já não tô gostando do que eu tô falando. Se comprometa a fazer com 80% do esforço. Só vai. Faz mal feito mesmo. Não tenha medo. Fazer mal feito não vai significar que você não tem valor como pessoa. Não vai significar que você é um fracasso. Só vai significar que você está fazendo. Você está se movimentando. E crescendo também. Que é um sinal de bastante responsabilidade. Não é verdade? Vamos lá. Se eu tiver coragem de postar esse vídeo, eu acho que eu vou ter. Apesar dele estar bem longo. Eu acho que a mensagem central... Ai, moto de novo. Meu Deus. Enfim. A mensagem central é a gente priorizar aquilo que é realmente importante. Acima de fazer muito bem feito. Às vezes é melhor a gente fazer mal feito do que não fazer coisa alguma. E se sentir muito mal por isso. Entende? Eu desejo boa sorte pra você, boa sorte pra mim. E eu acho que eu vou continuar gravando alguns vídeos assim, não tenho certeza. Eu espero que eu fale muito menos das próximas vezes. Não sei se eu vou manter não editado, né, por algum tempo. Acho que talvez eu comece a editar. Porque eu vou gerar materiais mais interessantes e que eu possa cortar só algumas coisas, né? Não sei. Pra ficar melhor pra vocês, mas me conta. Você conseguiu assistir o vídeo até aqui? Guerreiro, guerreiro. Parabéns. E muito obrigada, de verdade. Eu espero te ver na próxima pra gente tomar mais um cafezinho.